o novo presidente da denominação entrou na justiça para que um dos pastores que utilizava o nome da denominação, que é um dos grandes pastores do país, que pastoreia milhares, dezenas de milhares de pessoas, não possa mais utilizar o nome da denominação. E julgá-los, só eles sabem os bastidores dessa situação e o que os levou a essa lamentável situação. Eu fico pesaroso, eu fico reflexivo, quebrantado, perguntando a mim mesmo, perguntando a Deus o que nós estamos fazendo com a sua igreja, com o seu propósito. Me parece então que virou uma briga pela marca. Só que fica muito pior quando o presidente da denominação está impedindo a própria irmã de utilizar o nome da denominação que ele preside. Meu Deus do céu! O que estão fazendo? O que é que eu estou construindo para as futuras gerações que virão depois de mim? Sabe por quê? Tem muita gente vivendo às custas do bom nome do Pai. Mas se essas pessoas não fizerem a sua própria construção direito, isso não vai durar muito, não. Não há ninguém sábio entre vós para julgar a situação. Vocês levam o destino da igreja ao tribunal. Então, os pastores, né, estão levando ao tribunal secular, dando ao juiz secular a autoridade de definir o destino de uma igreja local. A recente polêmica envolvendo os pastores André Valadão e Felipe Valadão, ambos líderes da Igreja Batista Lagoinha, tem causado um verdadeiro furor no meio evangélico. Apesar de ser um tema delicado, é impossível ignorar o impacto dessa disputa que transcende o âmbito familiar e atinge diretamente a comunidade cristã no Brasil e no mundo. Mas afinal, o que está em jogo? E mais importante, o que essa situação revela sobre o atual estado do meio evangélico? Família Valadão é um dos nomes mais respeitados e conhecidos no meio cristão. Com décadas de influência, suas mensagens, músicas e ministérios moldaram gerações. Quem nunca ouviu falar do grupo Diante do Trono ou de canções do pastor e cantor André Valadão? Ou ainda sobre o trabalho do pastor Márcio Valadão, fundador da Igreja Batista Lagoinha. Essa relevância, no entanto, torna a atual disputa ainda mais preocupante. O conflito não se limita à relação entre irmãos, mas levanta questões sobre o que significa liderar no meio cristão em tempos modernos. Coríntios capítulo 14, versículo 33. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Deus não é Deus de desordem. Deus não é Deus de bagunça. Tiago capítulo 3, versículo 16. Pois onde há inveja, ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Eu quero que você compreenda que nós estamos vivendo um tempo muito difícil ultimamente. Um tempo onde as igrejas elas perderam o seu propósito. Onde os pastores, na sua grande parte, perderam a sua visão. Aonde muitos templos, na verdade, deixaram de ser igreja e passaram a ser o comércio do pastor, e passou a ser a empresa do pastor, o ganha-pão do pastor, e esse aqui é o propósito errado. Eles estão brigando judicialmente por causa de um nome, de uma placa, porque esse modelo de igreja franquia, que eu chamo de fenômeno church, é um modelo empresarial, não é um modelo teológico e espiritual, onde você interpreta um contexto, uma cultura, para depois você treinar, enviar um obreiro ou um pastor ou um diácono que vai viver o processo de plantação de uma igreja local. Mas não, como eles têm nome, grandeza, fama, riqueza, eles não plantam igrejas, eles abrem igrejas. Já nasce pronto com centenas ou milhões de reais de som no palco, LED, e por aí vai.
Então eles estão sendo nesse exato momento devorados pelo modelo de igreja que eles decidiram viver. A primeira reflexão que trago é sobre o impacto dessa guerra civil no reino de Deus. Infelizmente, o que estamos vendo é uma briga que parece mais empresarial do que espiritual. A igreja, que deveria ser um lugar de comunhão e unidade, muitas vezes tem sido transformada em uma empresa. Líderes se apresentam como pregadores coaches, tratando os cristãos como consumidores e o evangelho como uma mercadoria. Parece então que virou uma briga pela marca. Só que fica muito pior quando o presidente da denominação está impedindo a própria irmã de utilizar o nome da denominação que ele preside. Esse modelo, ele vai trabalhar com o quê? Com o cristão consumidor, o cristão descontente, que nunca obedeceu à igreja local e agora irá fazer parte da igreja shopping, da igreja mercado. Tem 1 milhão no palco, som, LED. Então esse crente descontente abandona a sua igreja local para ir para a igreja. Acha que Deus está satisfeito com isso? Líderes que enricam absurdamente, enquanto dentro das igrejas deles tem gente passando fome. Essa é a realidade que nós estamos vivendo em pleno século 21. E ninguém fala nada, sabe por quê? Porque existe muitos que estão se beneficiando deste comércio gospel. O que essa disputa acrescenta à fé das pessoas? Como ela glorifica a Deus? É difícil enxergar algo positivo nesse cenário. Uma das maiores críticas ao meio cristão atualmente é a comercialização do evangelho. Não é de hoje que ouvimos denúncias sobre líderes que utilizam versículos bíblicos para justificar ações que na prática têm pouco a ver com a mensagem de Jesus. Será que essa disputa entre os valadão é realmente pela expansão do reino ou pelos benefícios financeiros e de poder que o nome Lagoinha carrega? Fica o questionamento. Outro ponto que chama a atenção é o recente episódio envolvendo Ana Paula Valadão, cuja live de um congresso foi retirada do ar. Por quê? Será que ela foi longe demais com a sua mensagem? Esse episódio levanta questões sobre a censura e o quanto líderes cristãos estão dispostos a lidar com opiniões divergentes dentro de seus próprios ministérios. Herança legada não tem só a ver com dinheiro, tem a ver com um bom nome. E um bom nome, no nosso caso, é honrar a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, como crente de verdade. Cada geração tem suas inovações, mas você pode até chamar a igreja de church, não tem problema não, mas a church tem que continuar sendo igreja. Você pode mudar muita coisa no método, na aparência, mas a essência. Se foi seu pai que te deu o exemplo do que é ser um cristão de verdade, o que é ser um pastor de verdade, e você começa a esvaziar essa herança, esse legado, sabe o que vai acontecer daqui a poucos anos? Você não vai multiplicar esse recurso que você recebeu. É impossível ignorar como situações como essas fortalecem o movimento dos desigrejados. Cristãos que optam por não frequentar igrejas formais devido à decepção com seus líderes e práticas. Esses casos dão razão às críticas que apontam para a transformação da igreja em um comércio e dos cristãos em consumidores. Se a igreja não se voltar para suas raízes, pregar o evangelho puro e simples, cuidar dos órfãos, viúvas e necessitados, o movimento dos desigrejados tende a crescer ainda mais. Que esse modelo de igreja, a igreja mercado, a igreja Phenomenal Church, a igreja shopping, a igreja que se abre e não se planta, não é um modelo saudável, porque inicialmente ela não se inicia com evangelização, conversão, batismo e discipulado. Ela vai estabelecer um processo migratório dos descontentes.
aqueles que não se submeteram à igreja local agora vão fazer parte da igreja aberta, da igreja shopping, por causa de descontentamento com a igreja local. Você pode mudar de nome, mas cuidado, porque a essência não pode mudar. E outra coisa, os gigantes são os mesmos. Eles podem estar mudando de nome, fazendo até sociedade com você. Mas Deus está encontrando em cada geração os Davis que cuidam das ovelhas do seu pai. Do seu pai. Porque para cuidar da nação, para cuidar do povo escolhido, Deus vai contar com o Davizinho que cuida primeiro das poucas. Tem gente que só preocupa com a igreja grande. Nós saímos da igreja apostólica genuína e nos tornamos uma igreja que briga entre família pelo uso do nome da igreja. Ah, mas A tá errado, B tá certo. Ah, mas B tá certo, A tá errado. Que diferença faz quando tem uma irmã de sangue brigando com outro irmão de sangue por causa de uma placa de uma igreja? A gente precisa voltar, irmãos. A gente precisa voltar, correndo, urgente. A gente precisa voltar, irmãos. A gente precisa voltar. Tá tudo errado, tá tudo errado. O modelo está errado, desculpa. Tá errado. No fim, quem mais sofre é a Igreja de Jesus. Ela é manchada por calúnias, acusações e a má gestão de líderes que parecem mais preocupados com status do que com a mensagem do Evangelho. É hora de dizer basta. Basta de pseudos pastores que usam a palavra de Deus como mercadoria. Basta de líderes que se esquecem dos princípios básicos de amor, serviço e humildade que Jesus nos ensinou. A igreja precisa ser cuidada, respeitada e, acima de tudo, conduzida com temor e responsabilidade. O evangelho não é um produto e os cristãos não são consumidores. E você, o que pensa sobre tudo isso? Deixe seu comentário e vamos continuar refletindo juntos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal.